intuitivo, tá? Que é uma receita de bolo, tá? Que vai fazer uma analogia sobre as estruturas aí que temos no microprocessador, que serve para a gente também falar um pouco de microcontrolador, tá? Porque essas estruturas que eu vou falar estão embutidas no microcontrolador, tá? O microprocessador, né, ele tem essas estruturas como RAM e ROM, né, externas, tá? São as estruturas básicas com que eu vou falar agora, tá? Então, seguinte, o que acontece aí, ó? Nós temos a receita, é um livro de receita, e aí tem a receita de um bolo de chocolate. Aqui é a página do bolo, tá? Aqui são os ingredientes. Então, para 1 kg de bolo, então esse ingrediente é para 1 kg de bolo de chocolate, né? Tem os ingredientes, aí fala 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, e teria mais aqui, ele não quis mostrar, mas aqui é a região dos ingredientes. Embaixo vem a confecção, que é o quê? É a parte que vai falar como utilizar os ingredientes e misturá-los e, né, a forma de executar o bolo aqui, tá? Beleza, aí embaixo tem a cobertura de chocolate, só que não fala como, fala assim, ó, vide, né, página ABC. Então, vai lá para a página ABC que você vai ter a cobertura de chocolate, como fazer. Então, você teria que ir para outra página, né? Tá? Então, observando isso aqui, o que acontece? Nós podemos verificar, tá, que o código aí seria análogo, o código, tá? O código seria análogo ao que? A ROM, né? Porque o código, essa página aí, né, que seria o código, que é a instrução do bolo, né? Seria toda a execução que está escrito aqui, né? Isso aqui você não tem como mudar, está na página do livro, está escrito, você não pode escrever, você apenas vai ler isso. Então o código que está na ROM, né, que é a receita, é a instrução do bolo, né? É a instrução do bolo. A instrução do bolo é o código, seria a minha ROM, né? Então o cozinheiro, tá, no caso, o cozinheiro, a pessoa que vai fazer o bolo, ela será o quê? Ela é análogo ao CPU, né? A parte do CPU, a parte central de processamento, né? Que é o microprocessador, que está no microprocessador. Microprocessador, professor. Microprocessador. Tá? Então, ó, o cozinheiro, né, que é o microprocessador, vai ler o quê? A instrução do bolo, né? As linhas aqui que estão escritas no bolo, né? As palavras, né? É a mesma coisa que o CPU, o microcontrolador, vai ler o que? O código, a ROM, né? Então, isso aqui, tá? É uma memória só de leitura. Eu não vou escrever no livro. Vou? Não. Veio escrito a receita, eu não escrevo aqui não. Eu sigo somente, eu só leio. Então, a ROM é o que? Memória é a memória do programa, né? A memória do programa. Memória do programa. Que é apenas leitura. Ok. O que mais? As páginas, né? Então a página aqui XYZ e eu peço aqui embaixo para ir para a página ABC para ver a cobertura de chocolate, né? Isso aqui a gente chama de subrotina, tá até escrito aqui, ó. É a subrotina. Subrotina. Por quê? Subrotina é um desvio que eu faço para outro código, tá? Então a subrotina é um desvio para outro, para acesso, né? Vamos colocar para acesso a outro código, que não é o código principal, tá? Essa página aqui é a página do código principal, é a ROM, né? Código principal. Porém, nessa página nós temos a subrotina,
o que? ABC, que nos diz para ir para o outro código para poder continuar a fazer o bolo, terminar com a cobertura, tá? Beleza. Professor, e aí onde é que está a RAM aí? A RAM seria o seguinte, a RAM no caso, imagine que esse cozinheiro, ele falou, eu não quero fazer um bolo de 1 quilograma, eu tenho mais pessoas para servir, né? Então eu vou fazer 2 quilogramas de bolo. E aí, como é que faz? Se aqui só tem os ingredientes para 1 quilograma, né? E a execução para 1 quilograma. O que acontece? A RAM vai servir como um rascunho, no qual a CPU, né? Ela vai fazer o quê? A CPU vai fazer o cálculo, né? Pedindo lá para a RAM, falando, ó, vai ser feito mais bolo, né? Então é preciso fazer as proporções corretas para 2 quilos, né? Então a RAM, né, vai receber a rotina, né, o cálculo, né? O cálculo em rascunho das novas proporções. Porque não deixa de ter os mesmos ingredientes, né? São os mesmos, proporções, isso. São os mesmos, porém, o que vai acontecer? Eu preciso somente o que? Aumentar a quantidade de alguns ingredientes, né? Então, esse aumento, esse cálculo das proporções é feito pelo CPU. E aí o CPU o quê? Joga para a RAM como se a RAM recebesse um código, né? Ela recebesse um código temporário, né? Para o bolo de 2 quilogramas, tá? Então, por isso que quando desligar, né, o equipamento, né, o processador, essa memória, né, se apaga. Então, é uma memória temporária. Então, o que acontece? O cozinheiro, ele vai, né, ele vai fazer os cálculos, né, para 2 quilogramas, de acordo com essas devidas proporções, e anotar num rascunho. Então, a RAM seria o rascunho do cozinheiro ao ele fazer as anotações de proporções, tá? Beleza? Claro, tudo isso, esse rascunho é auxiliado por quem? Pelo microprocessador e a ROM, né? Tá? Então, beleza. Nós temos aí, então, a analogia feita, né, a respeito das partes aí do microprocessador, tá? Da RAM, da ROM, quem é o cozinheiro, né, que é o representante do CPU. E nós temos aqui, inclusive eu já tinha feito algumas anotações, deixa eu até apagar aqui. Nós temos aqui o desenho, né, desse esquema aí. Se você observar aqui, ó, e a comparação, né, entre esses dois esquemas, tá? Então o que acontece aqui, ó? Você tem o cozinheiro, né, que acessa o livro de receitas, mas ele não anota, então é por isso que está aqui, ó, só leio, tá? Só leio. E aqui ele lê e escreve, caso ele queira fazer o quê? Um bolo de 2 quilogramas, né? Então ele lê, ele pode ler e também escrever, que seria a RAM, né? E aqui você tem ele tendo acesso aos ingredientes para atuar, né, nos ingredientes e fazer o bolo. Então essa parte aqui, essa linha divide, né, o que seria software de hardware, né? Essa parte seria o hardware, né? E essa parte seria o software. Tá aqui, ó, a subrotina e a receita da página, né? E aqui você tem a comparação, né? Os blocos muito iguais, ou seja, onde é a livro de receita, você tem a ROM. Agora aqui você tem, aqui seria o esquema da cozinha, né? Com o livro e o cozinheiro. E aqui seria o esquema do microprocessador. Tá? Ao observar aí, ó, você vê que o microprocessador tem acesso somente de read é só leitura aqui, ó, tá? Somente leitura. Ele só lê, por isso essa seta tá vindo para cá, ó, só para receber. Então só pega os dados da ROM. Aqui ele tanto escreve quanto lê, né? Por isso que tem uma seta no sentido bidirecional aqui, ó, tá? E por isso está escrito ó, read, né? De leitura, write de escrever, né? E você tem aqui, ó, o periférico, né? O microprocessador. Vai lá, saída, né? Cortar a cebola. Cebola não tem bolo, né? Mas saída, cortar algum ingrediente aqui, amassar, né? A massa, né? Então aqui seria a saída, né? E
ao mesmo tempo, né, eu recebo também informação desses ingredientes, né, do que fazer. Tá? Então tá aí o esquema, tá? Além disso, né, a gente pode falar, por que eu posso falar de um microcontrolador aqui que é muito parecido também? É só a gente pensar aqui que o microcontrolador, tá? Ele seria essa caixa toda aqui, ó, tá? Essa estrutura toda aqui, junto com a RAM e a ROM, tá? Então seria o microprocessador junto com o RAM e ROM aqui, tá? Seria o microcontrolador, ok? Então é isso, pessoal, tá? Essa foi a analogia para a gente entender um pouquinho mais, relembrar alguns conceitos importantes e a gente continua na próxima aula, tá bom? Até mais e bons estudos!